Senhor nosso Deus, precioso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus e nosso Pai, por nos receber como filhos e nos aperfeiçoar através de Ti, Pai. Nos recebeu, ó Deus, não esperando nada de nós mesmos, porque sabia que não teríamos condições, mas nos recebeu confiado em Ti mesmo, Pai. E eu sou grato a Ti pela salvação. Eu sou grato a Ti, Senhor, pela cruz, pelo Calvário. Eu sou grato a Ti, Senhor, por esta igreja, por esses irmãos, pelo Teu povo sobre a terra. Eu sou grato a Ti, Senhor, pela mensagem que o Senhor nos enviou. Eu sou grato a Ti, Senhor, pela Tua natureza que é expressada através de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Toma o controle agora da palavra, que o Senhor possa abençoar cada vida aqui que está nesse culto, aqueles que estão através da internet participando juntos, sejam eles ricamente abençoados. E aqueles, ó Deus, que haverão de ouvir a fita também possam ser abençoados por Ti. Se depender de mim, Senhor, seria um fracasso, mas nós dependemos de Ti, Pai. Por isso confiamos que seremos abençoados, porque viemos esperando unicamente no Senhor. E o Senhor conhece a necessidade de cada um de Seus filhos e filhas que aqui chegaram. E eu sei que o Senhor os não irá, ó Pai, liberar para suas casas da maneira que vieram, mas eles voltarão melhores, eles voltarão abençoados, porque o Senhor está aqui para nos abençoar. Obrigado, Jesus. No bendito nome de Jesus te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um. É muito bom estarmos na casa de Deus, amém? E estamos na escola dominical e percebemos que a igreja tem captado o conselho do pastor, que sempre tem dito do valor das escolas dominical, né? Que Deus abençoe a todos, porque a escola sempre é um culto que nos enraiza, né? Antes de lermos a Bíblia, os irmãos não se importam ficar de pé um pouquinho, só para depois nós não cortar a linha da pregação. Temos aqui alguns testemunhos e vamos ler. Meu testemunho é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estava sofrendo com uma terrível insônia e tinha que usar de tratamento com remédios controlado. Mas então Deus ouviu minhas orações e um culto de domingo à noite, o pastor Afonso estava pregando. No final do culto ele disse, não venha costumeiramente, mas venha crendo. Eu fui à frente com toda a fé que havia em mim, recebi oração, fui para casa e mesmo com os mesmos sintomas eu testifiquei até que minha cura se concretizou e hoje já fazem alguns meses que estou completamente bem. Louvo a Deus por Ele ser nosso grande curador. Irmã Ruth de Paula. Amém? Graças a Deus. Isso aqui é importante, ó. Mesmo com os sintomas, eu testifiquei. Estava lendo a mensagem Imagens de Cristo. O profeta disse que algo muito importante. Ele diz assim, que quando uma mulher ela não consegue ter filhos, ele disse, ela se casa e ela tem uma expectativa de ter um filho. E ela começa a ficar um tanto apreensiva. Então o profeta disse, ela não consegue engravidar por causa da sua apreensão. Ele disse, mas se ela adotar uma criança, a primeira coisa que acontece é que ela engravida. Ele disse, por quê? Porque aí ela descansa. Aí o profeta usa esse tipo, ele disse assim, você, quando, em outras palavras, recebe a oração, você dê testemunho daquilo. Isso é adotar a criança, ele disse. Antes de você receber, você dá testemunho. Então você está adotando uma criança, você se sente bem e a cura vem. Compreenderam
Amém? Quer dizer, antes da cura, da totalidade, do acontecimento, você dá testemunho, como a irmã deu. Profeta, isso é como adotar a criança, porque você já se sente bem testemunhando. Amém? Agradeço primeiramente a Deus por ter estado comigo quando passei por 2 cirurgias. Agradeço aos irmãos do culto de oração da segunda-feira, que sabiam do meu problema e por mim oraram, e por todos os outros irmãos que de minha oração lembraram. Graças a Deus ainda estou aqui para adorar e louvar este Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos. A irmã Neide Fusqueira, continue em oração por mim e pela minha família. Acho que eu pulei aqui, né? Passei por 2 cirurgias e está agradecendo a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, versículo 9, até o versículo 14. Que Deus abençoe. Quantos que nos visitam nessa manhã? Levante suas mãos. Ao irmão aqui na frente, mais alguém? Deus abençoe a todos, são bem-vindos. Sempre são bem-vindos aqui em nosso meio. Deus abençoe também a todos os irmãos que estão participando através da internet. Nosso desejo é que você seja grandemente abençoado nesta manhã. Vamos ler então Efésios capítulo 1, versículo 9 a seguir. Todos encontraram? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiramente esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Deus abençoe, pode se assentar. Nós vamos nessa... As crianças já desceram para a escolinha? Então as crianças podem descer nesse momento. Sempre é importante os pais incentivarem seus filhos a virem na escolinha, porque ali é onde eles também são fundamentados nos princípios da fé, e sempre lembrando que a Bíblia diz que devemos ensinar nossos filhos no caminho que eles devam andar. A Bíblia não diz no caminho que eles querem andar, mas no caminho que eles devem andar. E quando eles forem mais velhos, eles não se desviarão dele. O caminho permanecerá neles. Então, você planta no coração deles o Evangelho e certamente você vai colher uma boa colheita no futuro. Amém? Nesta manhã, nós vamos meditar sobre um tema que Deus colocou em meu coração. Não é um tema novo, mas é algo que nós já conhecemos, mas que eu creio que nunca é demais nós falarmos, porque Paulo disse: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. Paulo sabia que isso era segurança para o povo. Irmão Brana disse que devemos pregar sobre o batismo do Espírito Santo como se prega a cura divina. Quantos já viram isso? Já ouviram? E você sabe que a cura divina
praticamente todos os cultos se faz menção dela. Mesmo que o pregador não tome como um tópico de sua palestra, da sua palavra, mas quase sempre ao término do culto, alguém vem buscar oração por sua saúde. E o profeta disse que o batismo do Espírito Santo deveria ser pregado na mesma veemência que se prega a cura divina. Então, se nós falássemos todos os cultos sobre o batismo do Espírito Santo, nós estaríamos dentro do conselho do profeta, porque é a segurança, é o que nos dá o direito do arrebatamento, é ter o Espírito Santo. O profeta chega a dizer que se alguém viesse a ele e dissesse: irmão Branham, eu sou da mensagem. Ele disse: se você não tiver o sinal, você não me diz nada com isso, porque é o sinal que nos dá o direito da vida eterna. E o tema que nós queremos falar nesta manhã, o título é: por que ter o Espírito Santo? Por quê? Falamos muito que devemos ter, mas me veio ao coração dizer o porquê. Qual é a razão? Deus nunca pede algo para nós sem ter uma razão em pedir aquilo, sem ter um fundamento para aquilo. Então, o porquê que nós devemos ter o batismo do Espírito Santo para sermos filhos e filhas de Deus? Primeiramente, irmãos, eu quero voltar a nossa memória ao que eu já estava falando, para nós observar quantas e quantas vezes nós vemos nas mensagens do profeta enfatizar a questão do Espírito Santo. Se você pesquisar nas mensagens, você vai encontrar inúmeras mensagens falando sobre o batismo do Espírito Santo, falando sobre a necessidade de ter o Espírito Santo, e mais ainda, pela graça de Deus, nós temos o conhecimento que Deus nos deu através da mensagem do que é realmente o Espírito Santo, quando muitos se enganam. Muitas religiões estão enganados, porque eles têm os dons do Espírito e pensam ter o Espírito Santo. Eles falam em línguas estranhas e dizem que tem o Espírito Santo porque falou em línguas. E eles não conseguem discernir entre ter o Espírito e ter o doador dos dons. Porque se você observar na Bíblia, ela fala sobre os dons do Espírito e o dom do Espírito, no singular, o dom. Quando fala o dom, se refere ao próprio Espírito Santo. Quando se fala os dons, está se referindo presentes enviados pelo Espírito Santo. Salmo 68, versículo 18, a Bíblia diz que os dons e vocações são dados até aos rebeldes. Você já parou para observar isso? Dons e vocações, dons falsos? Não, dons genuínos, são dados até aos rebeldes. Deus dá a todos que buscam. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos. Por isso que em São Mateus capítulo 7, Jesus disse que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome fizemos prodígios e fizemos maravilhas. Veja só, para fazer prodígios e maravilhas só se faz através dos dons, de dons genuínos de Deus. Em outras palavras, eles dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós falamos em línguas estranhas, nós profetizamos em teu nome. E Jesus será claro com eles e dirá: apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, porque em verdade vos digo, nem mesmo vos conheço. Agora, como pode alguém que usufruiu dos dons genuínos de Deus não serem conhecidos por Deus? Deus não os conhece como alguém que foi sua habitação. Deus não os conhece como alguém que foi seguidor da sua palavra. Eles somente usufruíram dos dons de Deus e não tiveram o privilégio de ser a morada do doador dos dons. Por isso, em Atos capítulo 5,
versículo 32, a Bíblia diz que o Espírito Santo é dado aos que lhe obedecem. Olha a diferença. Dons e vocações, Salmo 68 e 18, são dados até aos rebeldes. Mas o Espírito Santo, Atos 5:32, é dado aos que obedecem. Há uma diferença. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, a vida de Deus, que é o doador, o dono dos dons, esse vem sobre vidas que obedecem à palavra, que se submete às Escrituras. Então nós vemos o profeta sempre enfatizando nas mensagens a necessidade de ter o Espírito Santo para ser um salvo. A necessidade, ele vem e mostra que o conhecimento para nada se aproveita se não tiver o Espírito Santo. Na mensagem Elias e a comida oferecida, ele diz que deve-se ter a farinha e o azeite juntos. E todos nós sabemos o que é a farinha, é a palavra. O azeite é o Espírito Santo. Se eu tiver somente a farinha, só a palavra, para nada serve. É preciso o azeite para untar esta farinha. É preciso o azeite para vivificar a palavra, para nos dar vida eterna, para fazer de nós filhos e filhas de Deus. Sem o Espírito Santo, podemos ter a palavra, podemos crer na mensagem, podemos conhecer todos os mistérios da Bíblia e ainda assim estarmos fora do arrebatamento. O profeta diz na mensagem Imagens de Cristo, o que me marcou muito também nessa mensagem, ele disse que quando ele fala assim, pense você num pássaro, ele disse, um canarinho, que tal se um canarinho estudasse sobre o ser humano? E ele conseguiria conhecer realmente o que era um ser humano. E aí então aquele pássaro, aquele canarinho chamaria todos os outros pássaros e diria assim, veja, vocês têm que agora ficar aqui para me ouvir, porque eu sou alguém, eu sou importante, eu conheço sobre o ser humano, eu conheço eles. E quando todos os outros pássaros estavam ali para ouvir o canarinho, dar a sua palestra, falar sobre o seu conhecimento, Mombrana disse, que tal se chegasse um homem, um estudante de faculdade, alguém muito sábio, chegava diante daquele canarinho e começava a conversar com o canarinho. O profeta diz, o canarinho olharia para ele e somente ficaria observando, sem entender uma palavra sequer. Aí o Mombrana diz, de que adiantou todo o conhecimento dele sobre o ser humano, se ele não consegue saber o que o homem está falando? Ele disse, assim somos nós, podemos saber muito, mas quando chegamos diante de Deus, ficamos como um canarinho ouvindo o ser humano falar. Aí o profeta diz, para que serve a tua sabedoria? E aí o profeta chama a atenção e diz, você deve ser imagem de Cristo, servindo aos outros como Cristo serviu, quando ele desceu e se fez servo. Ele diz, para nada se aproveita a sabedoria. Então, é necessário nós sabermos realmente o que é que nós precisamos. Agora, é claro, não precisaria nem eu abrir um parênteses aqui, mas para deixar claro, não que somos contra o conhecimento. Agradecemos a Deus, somos um povo sábio, pela graça de Deus conhecemos muitas coisas, mas devemos colocar na frente a humildade, devemos colocar na frente o batismo do Espírito Santo, devemos colocar na frente realmente aquilo que nos importa, porque sem o batismo do Espírito Santo, todo conhecimento se torna em vão. Então veja, por que, é a pergunta, ter o batismo do Espírito Santo? Observe, irmãos, que a humanidade, você olhando pela mensagem do profeta, você vai ver que a humanidade tem só dois grupos. Só dois grupos de pessoas. Pode ter milhares de religiões, milhares de segmentos, mas todos eles se convergem em dois grupos. Os filhos de Deus e filhos do diabo. Os que têm a marca de Deus e os que têm a marca da besta. Na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 14, diz o profeta assim, agora, a marca da besta e o selo de Deus. A marca da besta é para os filhos do diabo.
E o selo de Deus é para filhos de Deus. E todos sabemos que o selo de Deus é o Espírito Santo. O selo de Deus. Agora, quantos estiveram aqui a noite passada? Vejamos. Quantos estiveram na aula? Quase todos, eu presumo. Muito bem. Agora, portanto, para termos uma pequena base de onde nós vamos esta noite com isto, agora, eu tive que pegar ambos os assuntos e colocá-los juntos, porque correm paralelamente um com o outro. E nós descobrimos, eu anunciei o que eu pensei que eles eram no começo, e agora estou usando a Escritura para provar o que eu penso sobre isto é certo. Eu penso que o selo de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia confirma isto. A marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Está vendo? Está vendo a seriedade? O Espírito Santo é Deus, é o selo de Deus. A marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Porque rejeitando o Espírito Santo, fica-se vulnerável ao mundo e aos propósitos de Satanás. A Bíblia confirma isto. A marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Há somente duas classes de pessoas. E o lado da salvação e a rejeição começam em Gênesis, como também é onde todas as coisas começam. Veja, eu recebi uma nota hoje que dizia: poderia provar que as Assembleias de Deus começaram em Gênesis? Eu não sei acerca da organização, mas o Espírito que está nas Assembleias de Deus começou em Gênesis. Isto é exatamente correto. E todas as demais igrejas nascidas de novo começaram em Gênesis. E todas as que se consideram ser igrejas, apenas igrejas nominais, elas começaram em Gênesis. E ambas foram representadas nos dois primeiros filhos, ambos, Caim e Abel. Caim recebeu a marca da besta e foi lançado fora. Nós compreendemos que a serpente a qual havia enganado sua mãe era uma besta e não um réptil. Ele era o mais sútil de todas as bestas do campo. Em Gênesis 14, ou melhor, em Gênesis 4,15, Deus marcou Caim. E tão logo Caim foi marcado, ele saiu da presença do Senhor. Você ouviu isso na noite passada. Você leu isto? Tão logo a marca veio, ele saiu da presença do Senhor e tomou para si uma esposa na terra de Nod. Agora você compreende? Vê como é isto? A igreja. Agora Deus. Caim era apenas como um homem comum. Ele surgiu, ele era apenas como Esaú e Jacó. Nós poderíamos moldá-los novamente ali. Através de toda a Bíblia, nós vemos esse espírito se movendo, subindo, e finalmente ele se apresenta bem aqui, nesta era que estamos vivendo agora, eu creio. Agora, se você observar, Caim era um homem natural do mundo como Esaú, e ele estava religiosamente inclinado. Assim ele sabia que havia um Deus e cria nisto, e ele foi. Agora, veja, é nisso que me diferencio das igrejas que dizem: a única coisa que você pode fazer é somente crer e Deus reconhecer isto como justiça. Bem, isto é verdade num sentido da palavra, é parte da verdade, mas não toda a verdade. Um bom irmão batista veio a mim, não há muito tempo atrás, e disse: irmão Brana, o que mais poderia Abraão ter feito além de crer? Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Eu disse: isso é correto, mas Deus lhe deu um sinal, o selo da circuncisão, que ele reconheceu a sua fé. Agora, o Espírito Santo é o selo de Deus. Agora, se você diz que você crê e não tem o Espírito Santo, então Deus, todavia, não reconheceu a sua fé. Isso é correto, porque o selo é o reconhecimento que Deus completou e terminou sua obra em você. Que ele reconheceu, certamente. Alguém disse: por que você faz isso tão em aberto, irmão Brana, citando João 5,24? Que esse é o começo do Espírito. Isto é correto. Eu creio que um homem assim, que ele crê no Senhor,
Jesus Cristo. Isto é uma porção do Espírito Santo quando você é santificado, e uma outra parte do Espírito Santo limpa você. Então você está cheio do Espírito Santo, correto? Agora, mas aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Há somente um tipo de vida eterna, essa é a vida de Deus. Amém? Vamos guardar isso aqui. Há somente um tipo de vida eterna, e esta é a vida de Deus. Então nós vemos aqui o profeta dizendo, classificando a humanidade em dois grupos: os que têm a marca de Deus e os que têm a marca do diabo. A marca de Deus é o batismo do Espírito Santo. A marca do diabo é a marca da besta. E a marca da besta é a rejeição do Espírito Santo. É quem não recebe o Espírito Santo, rejeita, automaticamente é marcado pelo diabo. Então, aí você veja, agora, a nossa pergunta é, mas por que tem que ter o Espírito Santo? Veja que em Gênesis, como o profeta nos traz a Gênesis, ao princípio, em Gênesis, quando o homem pecou, você observa que ele foi tirado, o homem foi tirado de Deus. A vida foi tirada do homem quando o homem pecou. O homem era eterno, Adão era eterno antes de pecar. Mas quando ele pecou, a vida eterna foi tirada dele e ele passou a envelhecer. Veja vocês que até mesmo a árvore da vida foi impedida para Adão. De tal forma que Deus colocou querubins com a espada desembainhada para que não permitisse o homem de vir à árvore da vida, porque agora o homem estava em pecado e ele não podia tocar na árvore da vida. Então o pecado foi, ao pecar, o homem perdeu a vida de Deus, e a vida de Deus é vida eterna. Então, por o homem, pela ausência da vida de Deus no homem, a vida eterna foi tirada dele. E se ao tirar a vida de Deus do homem, ele perdeu a vida eterna, a única forma do homem se tornar eterno é retornando a vida de Deus no homem. Aí o homem torna-se eterno, porque eterno é não ter princípio e nem fim de dias. É como a aliança, você não sabe dizer aonde começa ela e aonde ela termina. A única maneira de ser eterno é ter a vida de Deus. Por isso, nós cremos que o inferno não é eterno. O inferno, ele é por um espaço de tempo. Porque para ser eterno, Deus deveria estar no inferno. Porque tudo que é eterno não pode ter princípio. E o inferno teve princípio. E para ele ser eterno, ele teria que receber a vida daquele que não teve princípio sobre ele para ele se tornar eterno. E a vida de Deus não está no inferno. Então, essa teologia de um inferno eterno é uma teologia humana, que não bate com as Escrituras, não bate com a palavra de Deus. Então, eterno é somente aquilo que não tem princípio e nem fim de dias. Nós tivemos um princípio. Por isso, nós temos que receber a vida de Deus em nós. E quando a vida de Deus passa a morar dentro do homem, o homem passa a ser eterno. Eterno pela vida de Deus. Eterno pela vida que não teve princípio. Eterno em Cristo. Então aí está uma da razão de nós ter o Espírito Santo, para sermos eternos. Porque sem o Espírito Santo não há eternidade para nós. Adão perdeu a vida eterna, porque a vida de Deus foi tirada dele por causa do pecado. Agora, se a ausência da vida tirou a vida eterna, a presença da vida de Deus sobre o homem torna o homem eterno outra vez. Então veja vocês que depois que o homem caiu ali no Éden, imediatamente você vai ver Deus traçando o plano de redenção. Você vai ver Deus já preparando o caminho de volta para o homem se tornar eterno. E ele já começa matando o cordeiro, que é um símbolo, uma sombra. Matando o cordeiro que apontava para Cristo. Vestindo Adão e Eva com as peles daquele animal. Na mensagem, a crueldade do pecado e o preço que custou para tirar o pecado de nós.
O profeta disse que Adão e Eva, quando saíram expulsos do jardim, aquelas peles de animais batiam sobre suas pernas e o sangue daquela pele escorria sobre eles. E Deus, ao ver Adão com seu braço ao redor de Sara, saindo triste do jardim, Deus amou a eles. Deus não suportou ver seus filhos se ausentando, de tal forma que Deus soletrou a palavra amor. E ali estava já traçado o plano de Deus da redenção, para trazer outra vez a vida de Deus para o homem. Mas pelo momento, a árvore da vida estava negada ao homem. Ele não podia ir, porque ele era pecador. Os anjos protegiam a árvore da vida com espadas desembainhadas. Mas você vê Deus provendo o caminho. Veja as sombras, os cordeiros sendo sacrificados. Veja os sábados sendo guardados. Tudo eram sombras. O cordeiro apontava para Cristo, que viria e derramaria seu sangue por nós. Os sábados apontavam para um descanso eterno para nós. Porque Deus no sétimo dia descansou de suas obras. E se você observar, ele descansou de suas obras e não voltou a cansar de novo. Desde que Deus entrou no descanso, ele nunca mais voltou a trabalhar, a criar mais coisas. Ele descansou de uma vez por todas. Por isso esse sábado natural não é o descanso de que a Bíblia fala, porque o homem descansa um dia e volta a cansar no outro. Mas quando Deus entrou no seu descanso, ele permaneceu para sempre. Porque o descanso de Deus aponta para o descanso eterno. E aquele sábado guardado no Velho Testamento apontava para o nosso sábado, que é Cristo. Porque quando Jesus veio, ele disse, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E ele disse mais, e aqui está alguém que é maior do que o sábado. Quer dizer, aqui está alguém do qual o sábado apontava. Porque o sábado apontava para um descanso. E quando Cristo chegou, ele abriu seus braços e disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você entra em Cristo, você entra nele, você entrou no descanso, você entrou na vida eterna, você entrou no sábado do Senhor. E de uma vez por todas, descansa de suas obras más, e não volta mais a cansar. Porque a Bíblia diz, quem é nascido de novo, não peca. Porque cansado para nós, cansar para nós na Bíblia é pecado, é o pecado que cansa o Filho de Deus. E a Bíblia diz, quem é nascido de novo não peca. Por que não peca? Porque pecado é incredulidade. O único pecado na Bíblia descrito é incredulidade. E o crente nascido de novo não é incrédulo. Ele crê em toda a palavra, por isso ele não peca. Ele pode cometer falhas, mas não pecados. Está vendo? Então ele entrou no descanso. Ele se tornou eterno. Então para que ter o Espírito Santo? Para voltar a ser eterno outra vez. Para poder ter acesso à vida eterna. Porque ninguém vai subir no arrebatamento sem vida eterna em si. Porque lá não vai morrer ninguém. Do outro lado não haverá morte. Ah, mas eu recebo a vida lá. Você tem que receber a vida aqui, para depois ir. Tudo começa aqui, o inferno começa aqui e o céu começa aqui também. A destruição começa aqui e a vida eterna começa aqui. Depende do que você recebe sobre você, ou a vida de Deus, a marca de Deus ou a marca da besta. A marca da besta é a marca da extinção. Porque a pessoa que tiver a marca da besta está condenado a ser jogado no lago de fogo. E a pessoa que recebe a marca de Deus, o batismo do Espírito Santo, o selo de Deus, está obrigado à vida eterna. Ninguém poderá tirar ele da vida eterna. Pode vir o diabo, o inferno inteiro, o que quiser. Você está selado, disse Paulo, até o dia da redenção. Veja, que segurança para o crente. Por isso, irmãos, eu creio que nós não estamos conscientes ainda do que é o Espírito Santo. Porque se tivesse uma consciência que o Espírito Santo é toda essa segurança, você lutaria com mais afinco pelo Espírito Santo. Você não deixaria para depois
Você realmente iria deixar de lado suas ocupações para buscar a presença de Deus enquanto se pode achar? Você iria realmente selar a sua vida o quanto antes? Mas as pessoas brincam. Elas se contentam em ser membros de igrejas. Elas se contentam em adorar a Deus, o que é bom, mas não é vida eterna adorar a Deus. Adorar a Deus não é o selo de Deus. Caim adorou a Deus e era um filho do diabo. Caim ofereceu um sacrifício para Deus e foi marcado pelo diabo. Vida eterna é ter o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus vem sobre o homem, sobre a mulher, a sua adoração será perfeita. Amém? Então é necessário você ter o Espírito Santo. Aí você está selado até o dia da redenção. Aí suas atitudes vão condizer com a Bíblia. Aí a Bíblia não será um livro impossível de se observar, de se viver. Aí viver decentemente, andar decentemente, comportar-se decentemente, vestir decentemente, não será um fardo para aquele que tem o Espírito Santo, mas uma atitude natural do Espírito Santo dentro da pessoa. Mesmo que a pessoa queira, ela não conseguirá viver diferente da natureza, porque há uma lei que diz que cada semente produza segundo sua espécie. Quando uma moça, ela chega a encontrar esse selo, ela pode passar por onde for, ela sempre será uma preciosa vida para Deus. Porque algumas passa, estuda, se forma e tudo, e mantém sua fidelidade, o seu testemunho, enquanto outros e outras mancham seu testemunho, porque uns obtiveram o batismo, o selo, outros somente foram crentes, membros de igreja, e quando chega a hora da prova, falta-lhes força, e se comprometem, e cedem, e retrocedem, e são machucados, feridos. Eu creio, irmãos, que nós deveríamos observar com mais cuidado o que é o Espírito Santo. Para que foi dado o Espírito Santo? O profeta prega essas mensagens. Para que foi dado? Para nos fazer pessoas diferentes, para nos fazer santos, para nos fazer obedientes à palavra, para nos confortar, para nos animar. O Espírito Santo foi dado para fazer com que a igreja se tornasse, realmente tivesse condições de enfrentar esse mundo e vencer a ele. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Então veja vocês, irmãos, que o pecado tirou a vida eterna de Adão. A vida de Deus voltando no homem, torna o homem outra vez eterno. Agora, aquelas sombras que eu citei aqui, elas não podiam fazer o homem eterno. O cordeiro que era sacrificado, somente era algo para cobrir o pecado por um tempo. Mas não levava o homem à perfeição. A tal ponto que os santos do passado, profetas e todos eles morriam e iam para um paraíso imperfeito, porque eles não eram perfeitos. Porque eles estavam sobre o sangue de animais. Quantos já ouviram isso? Eles estavam sobre o sangue de animais. O sangue de animal não podia aperfeiçoar eles. Deus fez um paraíso para eles, é claro, eles não iam para o inferno, mas também não poderiam ir para um lugar perfeito. Você vê isso quando aquela feiticeira chama o profeta Eliseu, Samuel, melhor dizendo. E como que ela poderia chamar um homem santo do paraíso? Porque ele estava num paraíso imperfeito. Mas quando Cristo morreu e ele ressuscitou, o profeta diz, Deus esvaziou aquele paraíso. Tirou os santos, porque eles esperavam pela perfeição. Eles morreram sobre a sombra, esperando o real que viria. E quando o real veio, tirou eles do imperfeito e levou eles para o perfeito. Hoje, nenhuma feiticeira pode ter acesso aos céus, porque eles estão sobre a perfeição que é o sangue de Cristo. Amém? Então vocês vejam que aquele cordeiro, aquele sangue, era somente um substituto. A vida
do Cordeiro, tudo o que estamos falando é aquilo que nós já sabemos, estamos somente relembrando. A vida do Cordeiro não podia vir sobre o adorador. Por quê? Porque o adorador não era parente do Cordeiro. E outra, se a vida do Cordeiro viesse sobre o adorador, ele sairia dali berrando como um cordeiro, pastando como um cordeiro, agindo como um cordeiro. Por isso que hoje, quando a vida de Cristo vem sobre nós, nós saímos falando como Cristo, agindo como Cristo, vivendo como Cristo, porque passamos a viver segundo a vida dele que está em nós. Então o que é o batismo do Espírito Santo? É a vida de Deus vindo morar dentro de nós. E a partir dali, você passa a viver a vida de Cristo. Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você passa a ter os pensamentos de Cristo. Você passa a ter as atitudes de Cristo. Você passa a ter o sentimento de Cristo. Aí tuas razões caem por terra. Aí você passa a aprender a perdoar. Aí você passa até mesmo a aprender a perder. Você passa a servir os outros. E há um anseio no teu coração de servir e não de ser servido. Porque Cristo, quando veio, ele fez o que? Serviu e não foi servido. Era Deus, mas não agiu como Deus, agiu como servo. Desceu ao mais baixo que um ser humano podia descer para estar com uma prostituta, conversar com ela e levar a salvação para ela. Exerceu a profissão mais baixa que um ser humano poderia exercer, que era o de um lavador de pés, um lacaio lavador de pés. Colocou água numa bacia. Veja só, olha irmãos, o homem é tão orgulhoso. Basta ele ter um cargo, ele ter uma posição, ele já quer mandar, agir, ser respeitado, ser reverenciado, e as pessoas têm que lhe servir. Agora veja Jesus, ele poderia dizer assim, Pedro, faz um favor para mim, busca uma bacia. Que privilégio para Pedro, vou buscar uma bacia que Jesus pediu. João, traz uma água para mim. João sairia feliz, vou buscar água, o mestre pediu, estou servindo o mestre. Tiago, você poderia pegar uma toalha para mim? Oh, sim, Senhor, vou buscar toalha. Pode cingir eu com a toalha? Sim. Mas ele fez isso? Não. Ele buscou a bacia. Ele colocou água sobre a bacia, ele cingiu-se a si mesmo, ele se ajoelhou diante dos seus filhos e ele os lavou os pés, em todos os sentidos os serviu. Agora, se esse Espírito habita em nós, nós vamos agir dessa maneira, irmãos. Isso é ser imagem de Cristo, é agir como Cristo agiu. Agora, vamos refletir nessa noite, vamos ver se é assim que nós agimos. É assim que a esposa age com o marido? É assim que o marido age para com a esposa também? É assim que os filhos estão agindo com os seus pais? E os pais com os seus filhos? Compete a cada um de nós analisar nessa manhã e ver se não estão agindo como chefes, como patrões. Isso não é a imagem de Cristo. A vida dele vai refletir em nós o mesmo que refletiu nele. E tem uma coisa, ele nunca jogou na cara de Pedro. Pedro, eu te lavei os pés, e você me nega, Pedro. Eu se ajoelhei diante de você, Pedro, e você ainda diz que não me conhece. É isso que você faz, é isso que você retribui para mim? Jesus falou isso para Pedro. Nunca jogou no rosto de Pedro o ter lavado os pés dele. Nunca jogou no rosto de Judas ter lavado os pés de Judas. Judas, quando Judas foi lá no horto, no jardim, Judas, você, há pouco te lavei os pés, agora você tem coragem de vir me trair, Judas? Nunca fez isso. Porque quando ele fez de coração, ele não fez pensando em receber de volta. Agora, quando a pessoa faz como uma negociata, eu faço, mas eu quero ser retribuído, aí é onde ela joga na cara dos outros,
ela joga na cara do marido, ela joga na cara dos filhos, ela joga na cara do irmão. Eu te ajudei, eu emprestei o dinheiro, eu tirei de mim para te dar, e agora? Irmãos, quando você faz como Cristo fez, mesmo que a pessoa retribua com o mal, você nem mesmo se importa com o que você fez. Você sabe que aquilo que você fez deveria ter feito. Se agora estão te retribuindo com o mal, você ainda sente mais compaixão por aquela alma. Irmãos, isso me preocupa, nos preocupa, porque o verdadeiro evangelho é isso, é a prática do dia a dia. É maravilhoso. O sermão mais comentado pela sociedade, pelo mundo, é o sermão da montanha. Mas quem que vive o sermão da montanha? Quem que, se alguém te tomar a capa, você diz assim: quer minha túnica também? Vai, Deus te abençoe. Ah, você quer que eu ande 1 milha com você? Eu posso andar 2 se você necessitar. É assim que nós agimos? Ou nós já queremos apelar para a razão, para os argumentos? Irmãos, arrebatamento é isso, irmãos. É ter a vida de Cristo em nós. E eu creio que nós devemos analisar e não olhar isso como impossível, porque Deus nunca pediria algo impossível, mas pelo menos parar de olhar para aquilo como algo que você acha que não tem condição. Olhe como algo que é um dever seu e passe a orar sobre aquilo, e quando você perceber, você vai estar já vivendo assim. Porque vem gradativamente a presença de Deus se encaixando na nossa vida, e quando nós percebemos, Cristo já está morando dentro de nós. Mas para isso temos que estar com o coração aberto. Agora, se a gente se a gente se tranca, se a gente se enche de razão, se enche de argumentos, como poderá Deus vir e fazer morada naquela pessoa? Então, por que ter o Espírito Santo? Para ter vida eterna, ué? Porque a vida eterna foi perdida por causa da vida de Deus que saiu do homem. Para ser eterno, agora a vida de Deus tem que vir para dentro de nós. Outra vez. E Ele proveu esse meio, Ele começou, como eu disse, pelos tipos, pelas sombras, tudo apontando para o seu sacrifício final. Vejam vocês, Ele começou quando a obra-prima, Adão, era sua obra-prima, sua imagem, semelhança de Deus. Tinha o poder da palavra falada, tinha a natureza de Deus sobre ele. Quando ele caiu, Deus imediatamente começou a construir outra vez sua obra-prima. Deus não perde para o diabo, irmãos. E o profeta diz que Deus começou esta obra primeiro, fazendo a base. Nenhuma obra é construída sobre o solo, sobre a terra frouxa. É feita uma base firme para se construir uma obra de valor. E a base da obra-prima, quantos sabem quem foi? Os patriarcas. Os patriarcas. Lá no início da Bíblia, quando Deus levantou os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles estavam sendo a base para aquela grande obra que Deus iria construir. O corpo desta obra-prima, o profeta diz, foram os profetas. Começou com Moisés e terminou com João Batista, o último profeta da lei. E da sequência desse corpo vem sobre o corpo o quê? A cabeça, Cristo. E quando a cabeça juntou-se ao corpo desta obra, então a perfeição veio sobre a terra outra vez. E a vida de Deus retorna agora sobre um homem. Quem era esse homem? Jesus Cristo. A obra-prima de Deus, o segundo Adão sobre a terra, com o mesmo poder, com a vida eterna nele. Ninguém poderia matá-lo, porque ele era eterno. Por isso ele podia falar com certeza, com convicção, com segurança, dizer, vocês podem derribar esse corpo, mas em 3 dias eu reedificarei outra vez. Quer dizer, não há como segurar esse corpo na sepultura, não há como esse corpo ver a corrupção, porque eu sou eterno. Por que ele era eterno? Porque a vida de Deus agora estava naquela obra, na obra-prima. Mas a vida estava concentrada em um homem. E se Cristo subisse sem liberar essa vida, nós continuaríamos sendo pecadores, condenados à destruição. Mas assim como Adão, o primeiro Adão, para que dele fosse tirada uma esposa, ele foi ferido no seu lado. Cristo, a obra-prima de Deus agora,
tinha que ser ferido. E quando na cruz, de braços abertos, aquele soldado romano enfiou a lança no seu lado, dali jorrou água, sangue e espírito, apontando para as 3 etapas da graça: justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, que nos leva a ser eterno. Aleluias! Antes o cordeiro que era sacrificado somente cobria o pecado do homem, e o homem se mantinha sem a vida eterna. O homem voltava para casa com os desejos de pecar, de mentir, de roubar, de adulterar, por mais que ele cumprisse todo o ritual que Deus pedisse. Mas agora, quando esse cordeiro morre, aquele pelo qual as sombras apontavam, a vida que estava nele é liberada, para que venha sobre o adorador. E quando você recebe a Cristo, e você realmente passa pelo período da justificação, sendo batizado em nome do Senhor Jesus, depois de se arrepender de seus pecados, você se encaminha para o segundo passo da santificação, que é matar a velha natureza do pecado. Aí a vida de Deus, a vida eterna, Deus vem e faz morada dentro de você. Aleluias! E dali para adiante você passa a ser eterno. Eterno pela vida de Deus que está em você. Porque o cordeiro sacrificado liberou a sua vida, e agora você recebe a vida dele e passa a viver segundo a vida de Cristo, passa a agir segundo a vida de Cristo. Mensagem: a lei tendo uma sombra, parágrafo 38, creio que diz assim, olha só: a lei tendo uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Aqueles sacrifícios que eram oferecidos ano após ano jamais fizeram chegar à perfeição. Jesus, no Evangelho de São Mateus, disse: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Como você vai fazer isto? Como você pode fazer isto? Como você pode ser tão perfeito quanto Deus é perfeito? Mas isto foi uma comissão, ou o mandamento de Jesus, ser tão perfeito quanto Deus que está no céu. Perfeito. Então você diz: quem pode ser salvo? Espera um momento. Vamos descobrir como esta perfeição é feita. Agora, Deus lá atrás no princípio, quando ele viu de antemão através desse período de tempo, e ele sabia que teria que ter um remédio para salvar aqueles que estavam desejando ser salvos, aqueles que tinham fome para estar ali, naquele reino. Ele teve que preparar um caminho de volta para redimir aquelas pessoas novamente. Se ele era infinito no princípio, não havia uma pulga, sapo, mosca, qualquer outra coisa que pudesse vir à terra sem que ele soubesse disso antes que o mundo alguma vez fosse formado. Amém? Pense nisso. Ele te conhecia, ele me conhecia, a fim, sabendo que nossos corações estariam famintos e sedentos por ele. Ele teve que preparar um remédio. Seu grande amor, seu grande poder e sua grande lei o constrangeu a fazer isto. A fim de ser Deus, ele não poderia fazer qualquer outra coisa para continuar sendo Deus, senão fazer um caminho. Então, quando ele olhou através do período do tempo, desde a extremidade da queda até a extremidade da queda, você sabe o que Deus fez? Deus não fez nada senão falar da vinda de Jesus Cristo, seu próprio Filho, no qual ele habitou na terra. Desceu dos céus, foi feito carne e habitou entre nós. Nos redimiu, subiu novamente e se colocou aqui, na outra extremidade. E aquele alto caminho que Isaías viu, naquele lugar cruzando a envergadura do tempo, Cristo está na outra extremidade, a extremidade que recebe. Aqui, eu estava ilustrando uma coisinha para as crianças na outra noite. Eu estava contando acerca do pai e da mãe de Moisés, e como eles estavam devolvendo o pequeno bebê, entregando-o de volta a Deus que o deu.
Eu disse, agora se você salva a sua alma e guarda, você vai perdê-la. Se você dá de volta a Deus, você a mantém. E isto é falado 5 vezes na Bíblia. Agora eu disse, se o pai e a mãe de Moisés tentassem ficar com ele, eles o perderiam. Se eles o devolvessem a Deus, eles o manteriam. E como que naquele dia, quando eles empurraram o junco, como Deus levantou-se de seu trono e sua grande vestimenta caiu ao seu redor, saiu dali e disse, vem aqui, Gabriel, todos vocês anjos, venham aqui. Olha ali embaixo, eu tenho alguém que crê em mim. Aleluias. Eu dei isto a eles, e eles estão dando isso de volta para mim. Quer dizer, eu dei aquela criança para eles estão devolvendo para mim. Eu dei isto a eles estão dando isso de volta. Eles não podem guardar isso, porque os feiticeiros do inferno pegarão. Aquelas velhas mulheres indo ali, cortando suas pequenas cabeças e jogando-as e engordando os crocodilos com elas. Diz, nós, se o guardamos, elas o matarão e o perderemos, mas se o dermos de volta a Deus, o manteremos. E nesta pequena casca na qual você está velejando esta noite, nesse corpo que você está aí, irmão, você tem uma preciosa aí, é sua alma. Se você aguardar, você perdê-la-á. Vá adiante e guarde, vá ao mundo e haja como eles, você a perderá. Mas se você a devolver àquele que te deu, você manterá. Amém? Apenas creia nele. Aleluias. Aí está. E eles colocaram este pequeno bebê na arca e a empurraram. E eu posso ouvir Deus dizer, Gabriel, vem aqui 1 minuto, chame 10.000 anjos a passos de marcha e alinhe-se ali embaixo no Nilo. Você vê que nenhum crocodilo se aproximou, e quando caía num redemoinho de água, você vê que não tinha problemas. Você vai, quantos redemoinhos, quantos remoinhos de água nesta vida, meu irmão, mas se Deus tem chamado anjos a passos de marcha para cuidar disto, não se preocupe, Ele vai tirar disto. Amém. Aleluias. Então o que devemos fazer? Devolver a nossa vida para Deus. Se tentarmos segurar, nós vamos perder. Então a vida eterna é isso. E o profeta diz aqui, na lei tendo uma sombra, tudo apontava para Cristo. E quando ele veio, a perfeição veio. E agora, quando a vida dele perfeita vem sobre nós, que é o batismo do Espírito Santo, a vida dele, nós nos tornamos eternos, perfeitos. A vida se torna uma canção a partir do Espírito Santo em nós. Uma canção de júbilo, uma canção de paz. Pensa num lar que tem o Espírito Santo e você saberá um lar que tem paz. Pensa numa família que tem o Espírito Santo e haverá compreensão entre eles. Pensa numa igreja que tem o Espírito Santo e ali haverá pessoas sendo convertidas, e ali haverá paz, haverá compreensão, haverá o perdão entre eles. Não há como o Espírito Santo estar em alguém e essa pessoa negar o perdão. Então, por que ter o Espírito Santo? Porque é a única forma de voltar a ser eterno. E lembre-se, ou temos o Espírito de Deus, ou temos a marca do diabo. Não há meio termo, irmãos. Por isso, nesta manhã, vamos meditar no que ouvimos. Vamos examinar nossas vidas. E vamos lembrar que Ele veio por todas as eras, em sombras, em tipos, apontando para Cristo. E a perfeição esteve sobre a terra. Sua vida foi liberada. Por isso o maior pecado que pode existir é rejeitar a vida de Cristo. Porque o profeta diz, a vida de Deus em nós, o Espírito Santo é a marca de Deus. E a marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé sobre o solo musical nesse momento. Feche seus olhos. Incline suas frontes diante de Deus. Eu vou parar aqui, eu poderia continuar. Poderíamos falar mais, mas eu quero terminar para deixar Deus continuar em nossas vidas. Lembre-se, aquela árvore que foi negada a Adão por causa do pecado, aquela árvore da vida que os querubins
se mantinham com a espada protegendo para que o homem não tocasse nela. Essa mesma árvore agora liberada ao adorador. Porque a Bíblia diz: ao que vencer, eu darei que coma do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim. Que privilégio. Agora, de olhos fechados, examine como está a sua vida com Deus. Tem você o Espírito Santo? Tem você a vida eterna em você? Se você tem, a natureza de Cristo, ela é expressada através da sua vida. Irmã, se você tem o Espírito de Deus, teus desejos estarão voltados para a palavra. A moda, a vaidade, não será mais uma pedra de tropeço na sua vida. A cobiça, irmão, a mentira, os negócios mal feitos, contrapassos e enganos, não farão parte da vida de alguém que tem o Espírito Santo. O orgulho, a amargura, o ressentimento não faz parte da vida de alguém que tem o Espírito Santo, que tem a vida eterna. Porque a vida de Cristo, quando viveu na terra, Ele perdoou. A Bíblia diz: aqueles que amam o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor de Deus não está neles. Como pode você ter o Espírito Santo e amar os esportes, as coisas do mundo? Você pode ver Cristo, você pode imaginar Cristo lá no campo de futebol, você pode imaginar Cristo diante de uma novela, diante de um filme imoral, diante de porcarias? Se a vida de Deus está em nós, ela será expressada através do nosso testemunho. Quer levantar a sua mão para Deus nesta hora e pedir a Ele que lhe ajude a adquirir a vida eterna, a marca de Deus, sabendo você que a única forma de ter a vida eterna é ter o batismo do Espírito Santo? A única maneira de voltar a ser como Adão era, eterno, de ter o poder da palavra falada, a fé de arrebatamento, é o único veículo que nos tirará dessa terra, é ter o Espírito Santo em nós. Pai celestial e eterno Deus, diante da Tua presença nós estamos nesta manhã, e reconhecendo a necessidade de ter o Espírito Santo, e ouvindo, Pai, que o Teu Espírito nos faz servir e não ser servido, ouvindo que o Teu Espírito nos faz perdoar, amar, viver a palavra, Senhor, expressar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Querido Deus e Pai celestial, abençoe Teus filhos, cada um com suas mãos levantadas. Também levanto as minhas para Ti, porque eu necessito uma porção a mais do Teu Espírito, ó Pai. Deus, faça com que nós sinta que não poderemos viver sem a Tua presença, sem Teu Espírito Santo. Ó Deus, como aquele asmático sente a falta do oxigênio, que assim possamos sentir-se, ó Deus, sem ar, se não tivermos o Teu Espírito. Que não haja descanso em nós enquanto não chegarmos àquela posição, Pai, de pessoas seladas, redimidas pelo Teu Espírito, ó Pai. Deus, eu oro por essas vidas com as mãos levantadas para Ti. Eu oro por esses irmãos através da internet que estão participando nesta hora, quem sabe de joelhos no chão, orando, de mãos erguidas, dizendo: eu quero isso, eu preciso. Quem sabe há vidas, Pai, que estão sendo jogadas de um lado para o outro, pelas afrontas, pelas tentações, não consegue ir para frente por causa da mágoa, do rancor. Mas nesta manhã eles ouviram, Pai, que o Teu Espírito Santo faz perdoar, faz amar, faz sentir compaixão, faz viver a palavra, faz viver para os outros e não para si. Deus, conceda uma libertação para Teus filhos. Envia um desespero na alma, Pai, e uma certeza de que o Senhor responde à oração daqueles que buscam. Uma certeza, Pai, de que o Senhor é o maior interessado em dar a nós o Espírito Santo, disse o Teu profeta. Deus, toma essas palavras e confirma, meu Pai, na vida desses irmãos e dessas irmãs.
Toma essas mãos que se levantaram, Pai, e agora dê a continuidade desta reunião nas nossas vidas. Não deixa, Senhor, esse culto somente ser um momento, mas ser uma continuidade, uma busca constante pelo sinal, pelo Espírito Santo, pela vida eterna, pela natureza de Cristo dentro de nós. Conceda isso, Pai, em nome de Jesus, teu Filho. Abençoa essas vidas, Pai, e dê a eles o selo, que eles possam voltar para casa, e que eles possam começar, ó Deus, a tirar de suas vidas tudo que impede o teu Espírito Santo, que eles comecem a ver como eles são necessitados do Espírito Santo, e comecem a buscar agora, não amanhã ou depois. Conceda isso, Pai, pois assim eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, Pai. Amém, Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, igreja. Não é costume nós dar oportunidade para almas se converterem nas escolas dominical, mas eu sinto de dar essa oportunidade. Alguém em nosso meio que não é batizado em nome do Senhor Jesus? Você gostaria de levantar a mão e dizer: eu quero a vida eterna, e para ter a vida eterna eu tenho que ter a vida de Cristo. Eu preciso começar com o batismo, a justificação. Há alguém? Pode levantar a sua mão onde você está e dizer: ore por mim, eu estarei orando por você, para que Deus lhe ajude. Se Deus tocou em teu coração, seja corajoso o suficiente para levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero a sua bênção na minha vida. Alguém? Há uma mão que se levanta ali, um jovem. O irmão gostaria de vir à frente para que eu possa orar por ti, por imposição de mãos. Todos de olhos fechados. Há uma mão lá atrás também. Se a irmã quiser vir à frente para que eu ore pela irmã, o altar está aberto. Pode vir à frente, irmã. Há mais alguém que quer acompanhar essas vidas? É Deus dando oportunidade. É Deus que coloca em nossos corações e nós vemos o resultado de Deus. Há mais alguma vida que quer acompanhar essas pessoas aqui no altar? Quem sabe você está desviado, afastado, e você ouviu que Adão perdeu a vida eterna quando a vida de Deus saiu dele? Você quer a vida eterna, então retorne aos caminhos do Senhor. Alguém, enquanto eu oro por essas almas no altar, você pode vir à frente. Convido, há um irmão vindo à frente, reconciliando. Há mais alguém que quer reconciliar também? Esse é o momento, é a oportunidade. Deixa Deus trabalhar. A palavra é pregada e depois Deus tem que fazer o restante, que só Ele pode fazer. Se há mais alguém que deseja acompanhar essas vidas, você quer aceitar a Cristo, levante sua mão. Ou você quer reconciliar, voltar aos caminhos do Senhor? Convido a igreja para levantar as mãos para cá enquanto oramos por essas vidas. E se há mais alguém, enquanto eu oro por eles, você pode vir à frente. Salva a sua alma, Pai, e batiza com
Precioso e eterno Deus, obrigado pela tua presença. Só temos que dizer muito obrigado. Não é a nossa bondade ou a nossa condição, mas tu tens sido bom para nós e te agradecemos. Despede-nos na tua paz, leva teus filhos de volta às suas casas e dê a eles, Senhor, um dia abençoado e os traga à noite para serem abençoados em mais um culto. Desde já pedimos tua presença nos louvores, na pregação do culto à noite. Deus abençoe todos os nossos irmãos através da internet. Abençoe o nosso pastor onde estiver. Abençoe teu povo, cada ministro, cada igreja sobre a face da terra. Que tenha a tua direção e a tua bênção nesse dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.